tanto o tipo de demência do Bruce Willis como outros tipos. É possível uma pessoa ter mais de um tipo de demência? Sem dúvida nenhuma. Toda vez que você tiver alguém com mais de 80 anos com demência, essa causa de demência não é só uma. Caraca. Tá certo? Tem um padrão vascular, o Alzheimer. Ou ele tem o que a gente chama de TDP-43 mais avascular. Tudo isso nós estamos evoluindo. Só para você ter uma ideia, que quando eu comecei a fazer faculdade de medicina, há muito, 2000 ali, 2000. Muito mais cedo. Né? Não, valeu. 2000 eu estava tendo filho já. Mas existia o que a gente chamava de esclerose. O indivíduo ficou esclerosado. Não existia essa palavra demência, bem claro isso. E a gente estava começando a falar a palavra de Alzheimer, porque o Alzheimer foi descrito em 1906. Mas depois deixou quieto. Ninguém falava muito mais, porque não conhecia tantos casos. Ninguém passava muito dos 50, 60 anos. Né? E daí foi evoluindo. Então, durante esses 40 anos aí, a gente tem o quê? A gente tem uma mudança completa. Hoje nós temos um portfólio de doenças que dão demência. Tá? A Alzheimer ainda continua sendo a mais frequente, mas existem outras causas, tá bem? E que a gente precisa conhecer melhor para poder lidar melhor com isso. Essas demências são hereditárias? Ou não existe um componente familiar na maioria delas. Na maioria delas. Esse é um corte do Conversaria Podcast. Se você quiser assistir o episódio completo, o link tá na descrição. Para ajudar a gente, hype esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, tá? E também utilize o cupom CDF da Growth Suplementos, tá? Dá essa moral pra gente, pra você pagar barato nos suplementos que já são baratos. Quem mais, japonês? Não, e além disso, não esquece de seguir as nossas redes sociais, tá? Tem aqui o link na descrição. Segue o meu Instagram, o do Rodrigo, e tem o do Conversaria Podcast também, beleza? Assiste o corte aí. Teve uma hora no bate-papo que a gente mencionou como sinônimo de jovialidade, né? A atriz Fernanda Montenegro. Só que, recentemente, teve um ator que ele foi acometido por um tipo de demência também, que foi o Bruce Willis. Se o senhor tá por dentro. Isso. O dele é outro tipo de demência, né? Então o dele é uma demência interessante, uma demência chamada frontotemporal. Sim. A demência frontotemporal, ela dá em pessoas um pouquinho mais jovens, assim, entre 60 e 70 anos. E ela pode ter um predomínio da dificuldade da linguagem. Foi isso que aconteceu com o Bruce Willis. Ele estava gravando um filme e ele não conseguia falar as palavras. Caraca. Então, ele tem uma dificuldade da linguagem. Então, ele conseguia dirigir, ele conseguia fazer conta, ele conseguia escrever um texto, mas não conseguia a linguagem. E a frontotemporal, ela dá uma alteração de discernimento. O indivíduo começa ele pega na parte frontal a alteração de comportamento, tá bem? É nessa parte aqui da frente que eu faço o controle. Por exemplo, você não solta pum aonde você não pode soltar, você concorda? Né? Tem quem discorde. Você não fala uma besteira para alguém que você acha inadequado. Né? Você não fala de política para querer brigar com o indivíduo. Quer dizer, tudo isso é o quê? É o controle mental que você tem. Essa doença frontotemporal, ela perde essa noção. Então, ela tem dois componentes, a da linguagem e a do comportamento, que é a doença do Bruce Willis. Mas como a maioria das demências são progressivas e irreversíveis, tá certo? Então, no caso dele, assim, tipo, vamos dizer, entre aspas, tá tudo normal, só que ele não consegue verbalizar. No início. Sabe quando você começa? No início... são cenários diferentes. Na evolução, é tudo igual. Eu costumo falar para os alunos o seguinte, sabe festa? Festa tem diferença no início, né? Tem festa quietinha, tem festa com bastante comida, tem festa... Do meio pro final, fica tudo do mesmo jeito, né? O funk rola, a coisa rola, a gravata vira, entendeu? Então, assim, então no começo é diferente, a Alzheimer é diferente de frontotemporal, que é diferente da vascular, que é diferente da doença de Levy, que são as causas mais frequentes. Do meio pro final, fica a demência atinge vários outros setores. Uma meio que vai levando a outra. Sim, por exemplo, o Bruce Willis, ele tá numa fase, no último relato que eu vi, que ele já tá precisando de ajuda para fazer outras coisas, por exemplo, para se vestir, né? Então, no início, não estava assim. Algum tipo de demência tem como tratamento o uso da cannabis ou isso não Então, existe? é interessante, né? Porque a cannabis, ela atua... Essa planta que vem
a cannabis sativa, ela atua no sistema endocannabinoide. Nós temos receptores de endocannabinoides, porque a gente produz isso normalmente. Então, se eu estimulo esses endocannabinoides, eu posso ajudar na ansiedade, na agitação, no controle da dor, na convulsão. Isso foi descoberto já há 30, 40 anos. Sim. Mas como a cannabis tem um elemento, que é o THC, que ele gera esse prazer, essa coisa de prazer, de recreação, que é a da maconha, que é fumada, ela contaminou a discussão. Ela contaminou. E ela criminalizou uma coisa que podia virar remédio. Então, por muito tempo, a gente sabendo do potencial da cannabis, a gente deixou de lado por conta dessa criminalização. Hoje, nós temos muito mais estudos. Hoje, nós temos condição de limitar a quantidade do THC, que é aquele que as pessoas querem no recreativo. E a gente consegue manusear isso. E a gente tem benefícios. Para quem a gente não tem dúvida que beneficia? Convulsão de difícil controle, né? Dor crônica. Porque os remédios que a gente tem na alopatia são remédios que dão efeitos colaterais. Eu mesmo prescrevo bastante cannabis para pacientes com agitação, com demência, para quem é muito inquieto, para quem está muito apático, entendeu? Para essa frontotemporal, por exemplo, que a gente não adianta dar os remédios para Alzheimer, eu tento experimentar, ver qual a reação. Qual é a vantagem do cannabis? Ele tem um perfil de efeitos colaterais muito baixo. Muito baixo. Tá certo? Diferente das minhas ferramentas alopáticas. Os remédios que eu dou para acalmar o indivíduo, eles geram mais agressividade. Então, a cannabis tem esse papel. Agora, a cannabis transformando a doença de Alzheimer, curando a doença de Alzheimer, isto é uma fake news. Não é verdade. Sim. A gente mencionou aqui tanto o tipo de demência do Bruce Willis como outros tipos. É possível uma pessoa ter mais de um tipo de demência? Sem dúvida nenhuma. Toda vez que você tiver alguém com mais de 80 anos com demência, essa causa de demência não é só uma. Caraca. Tá certo? Tem um padrão vascular, o Alzheimer. Ou ele tem um que a gente chama de TDP-43 mais avascular. Tudo isso nós estamos evoluindo. Só para você ter uma ideia, que quando eu comecei a fazer faculdade de medicina, há muito, 2000 ali, 2000. Muito mais cedo. Né? Valeu. 2000 eu estava tendo filho já. Mas existia o que a gente chamava de esclerose. O indivíduo ficou esclerosado. Não existia essa palavra demência, bem claro isso. E a gente estava começando a falar a palavra de Alzheimer, porque o Alzheimer foi descrito em 1906. Mas depois deixou quieto. Ninguém falava muito mais, porque não conhecia tantos casos. Ninguém passava muito dos 50, 60 anos. Né? E daí foi evoluindo. Então, durante esses 40 anos aí, a gente tem o quê? A gente tem uma mudança completa. Hoje nós temos um portfólio de doenças que dão demência. Tá? A Alzheimer ainda continua sendo a mais frequente, mas existem outras causas, tá bem? E que a gente precisa conhecer melhor para poder lidar melhor com isso. Essas demências são hereditárias? Ou não existe um componente familiar na maioria delas. Na maioria delas, tá certo? Principalmente quando você tem mais do que um parente, né? Você tem uma alteração familiar. Agora, famílias que as pessoas vivem muito, tem mais demência. Sim. Tá certo? Todo mundo na família de um indivíduo vive mais de 90 anos. Quem vai ter mais demência? Essa família ou a família que vive todo mundo com mais de 70? Lógico que é porque quem vive mais de 90. Quanto mais você viver, porque o grande fator de risco para demência chama-se tempo. Quanto mais eu viver, mais chance eu tenho de ter demência. Então, famílias que são longevas têm mais chance. Sim. E algumas famílias têm uma chance. E é diferente da Alzheimer genético, né? Que é um Alzheimer que dá muito cedo, antes até dos 50 anos, e é por uma alteração genética que é muito comum. Maravilha. Doutor, o senhor mencionou, acho que umas 2 ou 3 vezes no bate-papo, sobre a questão da solidão, né? É até uma dúvida que eu tenho acho que você já deve ter presenciado um caso parecido. Por exemplo, um casal de velhinhos está ali, os dois ali com 70, 80 anos, um morreu. Pouco tempo depois, o outro acaba morrendo também. Isso que você falou é a maior pura verdade, tá certo? A conjugalidade, ela tem uma cumplicidade na vida e na morte. Nós não conseguimos entender perfeitamente por que isso acontece.
se é só depressão ou se é um time mesmo do indivíduo, tá certo? Sim. Ou se é a solidão, ou se é a desilusão, ou se é a falta de propósito. A minha vida já não está mais esse propósito. Então, isso que você falou é muito verdade. Quando nós temos casais que têm uma grande conjugalidade, a morte de um aproxima o outro da morte também. Tá certo? A ciência não tem um nome para isso, não consegue definir os mecanismos, mas a gente sabe que é uma coisa que vai além do biológico. Tá certo? É uma coisa que vai além do biológico. Tá bem? E até, se você me permitir, eu não sei nem se isso é uma coisa da alma, sabe? Da alma, né? De falar assim, o meu propósito agora tá lá no céu, né? Então, mas a gente não consegue mensurar. Mas esse fato é verdadeiro. Às vezes não é carnal, né? Não.